Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa jornada através de um curso em milagres. Lembrando que esta jornada é para a libertação da nossa culpa e para a cura das nossas mentes, para que possamos experimentar milagres em nossas vidas. Então, hoje nós estamos iniciando o capítulo 29, que fala sobre despertar. Com a ajuda do Espírito Santo, estamos na reta final do estudo muito profundo que nós fizemos do livro Texto. E recapitulando um pouco os capítulos passados, no capítulo 27, Jesus começou a falar sobre a cura do sonho. Lembrando que o sonhar do mundo nada mais é do que um reflexo do sonho secreto que existe nas nossas mentes. E que o sonho secreto nada mais é do que a trindade profana de que nós pecamos contra Deus, temos culpa e merecemos a punição. Então esse sonho secreto serve de fonte para todo sonhar do lado de fora que nós experimentamos. E Jesus lembrou que é fundamental para a nossa salvação nós nos darmos conta de que nós somos os autores desses sonhos. E além disso, de que esses sonhos não têm um efeito real. Como se diz, nenhuma nota foi perdida na canção do céu. Então, no capítulo 28, Jesus se aprofundou ainda mais sobre a questão do sonho, no capítulo que fala sobre o desfazer do medo. Então, ele fala sobre a brecha. Que brecha é essa? É a separação, nada mais é do que um sinônimo para separação, para a nossa crença na separação de nós em relação a Deus e entre nós mesmos, os irmãos, os membros da filiação. Então Jesus lembrou que nessa brecha é onde existem as ilusões, ela é preenchida com essas ilusões que não passam de uma cortina de fumaça. Tudo aqui é vapor, essas formas só parecem reais porque o próprio sistema de pensamento do ego já fez o nosso corpo, os nossos olhos, os nossos sentidos, exatamente para dar realidade àquilo que é irreal. E nós ficamos presos aqui nessa brecha, nessa fenda, que de uma forma maior significaria como um rasgo na eternidade, mas que foi como um estrondo que aconteceu, mas no mesmo instante Deus deu a resposta, que nós já sabemos, mandando o Espírito Santo para corrigir o pensamento da separação. Porém, até hoje nós vivemos como isso fosse verdade. E Jesus abre o capítulo 28, que era o capítulo passado, exatamente falando sobre a memória presente. Porque nós normalmente usamos a nossa memória para nos lembrarmos do passado. Só que ele diz que o Espírito Santo faz um uso diferente dessa nossa habilidade. Ele usa a memória exatamente para nos lembrar do agora, para nos lembrar daquilo que é eterno, para nos fazer nos lembrar de Deus. E um ponto muito importante também a lembrar, no capítulo que era o passado, do desfazer do ego, que nós também reforçamos muito no nosso último encontro ao vivo, é que quanto mais nós compartilhamos do sonho do nosso irmão, mais nós reforçamos esse sonho, mais nós reforçamos as ilusões, mais nós aprisionamos os nossos irmãos, nós ficamos aprisionados. E o que é pior, nós perdemos a nossa própria identidade. Porque ao invés de nos lembrarmos que nós somos o Filho de Deus Todo-Poderoso, nós passamos a ser uma mera figura no sonho do nosso irmão. Então a real empatia é aquela que a gente permite que o Espírito Santo nos dê um novo olhar. Nós vamos dar toda assistência aos nossos irmãos, mas compartilhar do sofrimento, no sentido de reforçar este sofrimento, é apenas reforçar as ilusões, reforçar a separação e reforçar a brecha. E aqui no capítulo 29, na seção 1, Jesus fala sobre fechar a brecha. Então ele diz, não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade com I maiúsculo, que lhe com L maiúsculo é própria. Então o que Jesus está dizendo? Não pode haver brecha em Deus. Não pode haver brecha no amor total. Porque Deus, o amor total, é tudo que é unicidade. Então o que é um não pode ter brecha. Então esta brecha que nós inventamos entre nós, como Jesus coloca aqui, nós também vimos no capítulo anterior, nada mais faz do que refletir o nosso desejo, consciente ou inconsciente, de sermos separados. Então o que ele diz? Pois se existisse essa brecha, o seu amor seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio.
Quando acreditas em tudo isso, sempre que percebes uma brecha entre tu e o teu irmão, você passa o quê? A ter medo. Nós vamos sempre estar o quê? Não é assim que nós fazemos as nossas amizades? Sempre com um pé atrás, outro na frente. Jesus está lembrando aqui sobre uma amizade cautelosa que nós temos, né? Nós temos os desejos de nos unir, mas ao mesmo tempo nós damos aquele limite, porque nós temos medo de que se nós nos unirmos demais, nós vamos perder a nossa real identidade, aquela identidade que nós pensamos que somos, né? O ser de S maiúsculo. Então ele diz que aqui se vê com maior clareza o medo de Deus. Pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Então Jesus está lembrando que se existe brecha é como se existisse o ódio no amor. Mas como o ódio e o amor, sendo o ódio o medo, são coisas antagônicas, são coisas mutuamente exclusivas, é impossível que no amor de Deus exista o ódio, exista essa brecha. E Jesus lembra que no parágrafo 3, o medo de Deus. No fundo, o nosso medo de nos unirmos, e nós usamos muito o corpo para marcar essa separação entre nós, para dar realidade a essa separação entre nós, é porque no fundo nós temos medo de Deus. E nós vimos isso no capítulo 19, quando Jesus falou sobre os obstáculos para a paz, que o último obstáculo que nós temos que vencer é exatamente o medo de Deus. Então ele diz o medo de Deus. O maior obstáculo que a paz tem que atravessar ainda não se foi. Então, enquanto nós tivermos medo do amor de Deus, nós não vamos fechar essa brecha. E essa brecha tem consequências para nós. Então ele diz, mas não sem brecha que é percebida entre tu e ele, porque ele pode se tornar de novo um inimigo. Deixaste que ele viesse para perto de ti e deste um pulo para trás, assim que tu te aproximaste, e ele instantaneamente recuou. Uma amizade cautelosa. Por quê? Porque ela reflete um tratado que fizeste com ele. Então Jesus está lembrando aqui os votos secretos que nós vimos no nosso último encontro ao vivo. Os votos secretos nada mais são do que os votos inconscientes de que vamos permanecer unidos na separação. É como se nós tivéssemos concordados, por mais que nós tenhamos nossos relacionamentos especiais, mesmo de amor, ainda assim nós fazemos votos de que queremos continuar separados. Então ele diz que é uma cláusula de separação que ambos concordarem em manter intacta. Então ele diz, a brecha entre tu e teu irmão não diz respeito ao espaço entre dois corpos separados. Então ele está falando porque nós usamos o corpo como desculpa. Quantas vezes a gente diz, estou cansado, preciso fazer alguma coisa. A gente usa o corpo muitas vezes exatamente para impedir uma união. Então o corpo, bem como as formas desse mundo, serve exatamente, como ele diz aqui, é o símbolo de uma promessa feita para que vos encontreis quando for preferível para ti, e vos separeis até que seja vossa escolha encontrar-vos outra vez. Então, seria como a gente só admite essa união, que no fundo não é uma união de corpos, né? A nossa união real é nas mentes, que na verdade nunca estiveram separadas. Mas a gente até se permite ser unido quando nós achamos que temos interesses em comum. Mas normalmente a gente acha que nós temos interesses separados, interesses diferentes, quando na verdade o propósito de todos os membros da filiação é um só, despertar do sonho, que inclusive é o assunto desse capítulo. Então ele diz que o corpo te salva, pois ele foge do sacrifício total, que seria o quê? O sacrifício do amor. E te dá tempo de construir outra vez o teu ser separado, o qual acreditas verdadeiramente que diminui à medida em que tu e teu irmão vos encontrais. Então, lembrando que quando nós estudamos os relacionamentos especiais, Jesus falou sobre a questão de que quando nós queremos a especialidade do nosso irmão, que o nosso ego julga que nós não temos, nós canibalizamos o nosso próprio irmão, porque a gente até abre mão do nosso ser para poder incorporar as características que o nosso irmão tem e que nós achamos que não temos. Então ele diz, e agora o corpo te diz aonde ir e como chegar lá, o que é viável para empreenderes e o que não és capaz de fazer.
Ainda sobre o corpo, ele falou bastante sobre o corpo no capítulo passado, sobre a questão da doença, né? Que nada mais é o quê? Do que o reflexo dos nossos pensamentos de ataque, da nossa crença na separação. Nada mais é do que uma autopunição. Então ele dito que a sua saúde é capaz de tolerar e o que irá causar-lhe fazê-la adoecer. Então, mais uma vez, ele está lembrando que o corpo é marionete, que o corpo não dita nada, o corpo só segue os comandos da mente. E ainda fala mais, ele ficará doente porque tu não sabes o que o amor significa. Por que isso? Porque se eu me acredito como um corpo, se eu acredito na brecha, que nós somos separados, né, que nós estamos num mundo de separação, que todas as formas são separadas, eu estou no sistema de pensamento do ego, eu estou no sistema de pensamento do medo. Então, por isso que abandonar o medo parece que é um sacrifício. Nós pensamos que é um sacrifício, porque nós temos medo do amor. Então, o que Jesus lembra? Não é o amor que pede sacrifício, mas é o medo que exige o sacrifício do amor, pois na presença do amor, o medo não pode habitar. Então, mais uma vez lembrando que logo na introdução de um curso em milagres, Jesus diz que só existem essas duas emoções, se é que nós podemos chamar de duas emoções, o medo e o amor, sendo que o medo é uma construção mental, uma invenção da nossa mente separada, dividida. E só o amor de Deus é a única verdade que existe. E nós somos uma extensão desse amor de Deus. Então ele diz, entretanto, tudo que acontece quando a brecha se vai é a paz eterna. Porque ele está lembrando o seguinte, que nós não temos que ter medo de fechar essa brecha, que é exatamente o título dessa sessão. Fechar a brecha, não... A gente tem esse medo porque a gente acha que vai perder essa identidade aqui, esse corpo que eu sou, meu corpo físico, meu corpo psicológico, essa história de vida que eu tenho, mas na verdade eu não perco nada, né? Permitirias que o corpo dissesse não ao chamado do céu, caso não tivesses medo de encontrar a perda do teu ser a achar Deus? Então ele está lembrando que nós usamos o corpo apenas como desculpa. O nosso grande medo é que a gente vai perder a nossa identidade de ser de S minúsculo, de um ser especial, e nos fundir com Deus. E ele fala, entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar? Então é isso, pessoal. Vamos ter coragem de fechar essa brecha que nós acreditamos que existe entre nós. Por quê? Porque todas as nossas mentes são unidas. Né? Nós não precisamos estar no mesmo metro quadrado para ver essa união. Nossas mentes se comunicam. Né? E quanto mais mentes compartilharem dessa ideia de que só existe unicidade, só existe o amor, que o medo é uma balela que o ego inventou, nós vamos ter coragem de fechar a brecha. Porque essa brecha é onde exatamente as ilusões estão depositadas. Nós estamos aqui nessa brecha, presos nessa brecha, sem nos darmos conta de que sair da brecha, ou desfazer a brecha, fechar a brecha, é voltar para Deus, é voltar para a nossa realidade, é voltar para o amor, é voltar para a felicidade perfeita, para a saúde, para a alegria. Porque só isso é verdade, só isso é a vontade, com V maiúsculo, de Deus para nós. E toda vontade, com V minúsculo, que vem do sistema de pensamento do ego, não faz mais nada apenas do que nos distrair. Então essas ilusões aqui, e agora neste capítulo do Despertar, capítulo 29, Jesus volta a falar, en passant, sobre os ídolos do mundo, que são os substitutos que nós estabelecemos para o amor de Deus. Eles só nos fazem nos distrair, são os brinquedos pontiagudos do mundo das ilusões, que nos ferem, mas que a gente insiste em brincar com eles, não nos dando conta de que existem dádivas muito melhores e superiores para nós, que vão nos trazer uma felicidade muito maior. Não apenas uma alegria passageira, mas a felicidade e a paz perfeita de Deus. Então é isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.